Capítulo 2461 Muito pior. Parte 1 Os escravos de Veren não são uma ameaça. Eles não podem ser mais fortes do que ele e o equipamento deles não é nada contra mim. Vou usá-los como cobertura para chegar perto. Eles compartilham a mesma assinatura energética de Veren, então ele não me verá chegando. A Glaive amaldiçoada encolheu os ombros diante da maré que chegava. Valia estava à frente do ataque e sua presença fez Targazer franzir as sobrancelhas de seu anfitrião. Não apenas o demônio estava de volta aos 6 olhos, mas também seu equipamento estava inteiro novamente. Isso não é apenas equipamento semelhante. A lança que ela empunha e a armadura que ela usa são idênticas, tanto em formato quanto em encantamentos, aquelas que destruí momentos atrás. Quem seria tão louco para criar mais de um conjunto para um mero escravo? Ela imaginou. O Glaive e a lança se encontraram apenas uma vez. A experiência de batalha superior do Glaive amaldiçoado tornou insignificante o treinamento implacável de Valia. Seu corpo foi mais uma vez cortado em pedaços junto com sua arma e armadura, o olho roxo do Balor despojando o elemento de escuridão que dava substância ao seu corpo. No entanto, algo estava errado. Durante o confronto, Targazer experimentou do demônio uma força muito superior a um núcleo violeta. Além disso, mesmo que por uma pequena margem, o equipamento de Valia foi mais difícil de cortar. Por último, mas não menos importante, tirar o elemento escuridão não foi suficiente para banir a alma de Valia. Sob as sombras havia uma chama brilhante que irrompeu, consumindo o corpo e a mana do legado vivo. O sangue. Targazer percebeu quando já era tarde demais. Esses novos demônios não são feitos apenas de sombras. Eles vêm dos tocos e são conjurados com o próprio sangue de Veren. Mas isso significa, Valia rugiu seu desafio e transformou seu corpo em uma explosão de chamas de origem, seguida por seu exército de demônios de origem. A Glaive amaldiçoada parou no ar, concentrando-se na defesa enquanto fazia seu hospedeiro olhar para baixo para confirmar suas suspeitas. O titã já havia sangrado há algum tempo, formando poças de sangue ao longo de seu caminho. Mais demônios de origem estavam saindo dessas piscinas, cada gota se transformando em uma sombra flamejante de 6 olhos com o poder de um desperto de núcleo violeta brilhante. É uma armadilha. Caímos numa maldita armadilha. Knightfall pensou entusiasmado. Sua vida foi longa e desafios reais eram difíceis de encontrar. Depois de alguns séculos, ser imortal tornou as coisas chatas. O Davros encantado de seu corpo não envelheceria, repararia até mesmo o dano mais terrível em uma fração de segundo e, apesar de seus encantamentos serem antigos, ainda eram difíceis de igualar. O escudo amaldiçoado ansiava e temia um momento em que Knight entregaria seu pagamento. Ele ansiava por isso porque, uma vez atualizado, ele seria mais uma vez invencível. Contanto que ele tivesse um hospedeiro, não havia como matá-lo. Ele também temia isso porque naquele momento a vida se tornaria totalmente irrelevante e toda a vitória seria vazia. Ao contrário de seus irmãos, Knightfall estava secretamente entusiasmado com as novas maravilhas da magia. Devido à sua natureza, os objetos amaldiçoados não conheciam dor nem medo e o desconforto com a ideia de se tornarem obsoletos foi a coisa mais próxima do pânico que ele já experimentou. Era uma sensação nova e para um ser atormentado pelo tédio, qualquer novidade era boa. Knightfall riu de alegria ao conjurar várias aberturas dimensionais ao seu redor em uma barreira circular. No momento em que o demônio atravessou, eles foram cortados ao meio. Seu equipamento Orixalcum desmoronaria e a energia de seus corpos se dispersaria por muitos pontos de saída para serem remontados. Os demônios vieram em ondas, um após o outro, forçando o escudo amaldiçoado a consumir os feitiços que ele tinha em mãos apenas para não ser atacado. A batalha foi frenética. Foi desesperador. Numa palavra, magnífico. Apenas uma coisa arruinou sua diversão. Cada demônio que ele derrubou usava algum tipo de equipamento encantado. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, sempre foi um bom equipamento criado por um excelente mestre de forja que tivesse pelo menos um núcleo violeta. Desde quando Veren possuiu o tesouro de um rei?
Como é possível que ele tenha preparado tudo isso de antemão? Nada disso pode ser obra de minha irmã traidora, já que seu núcleo é muito fraco. Sua linha de pensamento descarrilou quando ele viu um rosto familiar na multidão. E então outro e mais um. Espere um segundo. Achei estranho que não importa quantos demônios eu derrotasse, mas continuavam vindo e eu estava certo. Eles não são infinitos em número. Acabei de matar os mesmos caras repetidas vezes. Stargazer estava na mesma situação, mas foi mais fácil para ela entender a raiz do problema. Valia era difícil de esquecer, e ela acabara de reaparecer pela quinta vez na frente do Glaive amaldiçoado, enquanto usava o mesmo equipamento. Isso não faz nenhum sentido. Esta mulher continua voltando mesmo depois de eu ter dispersado completamente a energia em seu corpo. Além disso, como o equipamento dela pode ser consertado tão rapidamente e por que está ficando mais difícil de destruir com o tempo? A primeira lança que Valia empunhou foi feita de adamante encantado. A segunda, embora de desenho idêntico, tinha listras cinzentas cobrindo parcialmente o prateado da lâmina. Após cada derrota, a parte cinza ficava maior e agora as listras cinzentas ficavam brancas. Stargazer rosnou de fúria e frustração, abrindo os 6 olhos malignos em seu cabo e conjurando o mundo espiritual novamente. A matriz permitiu que ela lançasse vários feitiços espirituais de nível 5 e explodisse os demônios que a cercavam em pedaços. Ela usou essa pausa para empregar sua técnica de respiração e recuperar suas forças e as de seus anfitriões enquanto tentava entender o enigma. Qual é o problema? Você já está cansado. Valia zombou do Glaive amaldiçoado enquanto outra gota do sangue de Lilith lhe dava nova vida e força. Stargazer não se incomodou em responder e atacou o demônio da origem, que avançava destemidamente, sem se importar com sua sobrevivência. Foi então que algo inesperado aconteceu. O Davros do Glaive, guiado pelo domínio de milênios, antecipou o ataque do inimigo e atacou a lança que se aproximava. Mas desta vez a arma de Valia não se mexeu, o Davros cortou apenas até a metade do cabo prateado e branco. Você finalmente está começando a entender o que está acontecendo, irmã. A força de Valia agora correspondia à do hospedeiro humanos de Stargazer, e ela continuou avançando mesmo ao custo do Glaive cortando mais fundo. Seu corpo era composto de chamas negras, cujo calor tornava difícil para o desperto respirar e consumia o núcleo de poder do Stargazer. Você se lembra do Grifão Dourado? Bem, meu mestre é muito, muito pior. Sabendo que seria derrotado, o demônio da origem se explodiu antes que o toque do Stargazer pudesse esgotar suas reservas de energia novamente. Risadas loucas acompanharam a explosão quando a explosão resultante de chamas de origem engolfou tanto o Glaive amaldiçoado quanto o hospedeiro, corroendo sua mana e vitalidade. Tentando salvar suas forças, Stargazer atacou a onda de demônios que se aproximava, sua raiva aumentando à medida que ela reconhecia mais e mais rostos. Para sua surpresa, suas armas também estavam ficando brancas e, unindo seus esforços, os demônios de origem conseguiram bloquear o ataque. Capítulo 2462 Muito pior, Parte 2. Eles chegaram o mais perto que puderam antes de se explodirem também. Sentindo seu núcleo de poder ameaçado, a Glaive amaldiçoada lançou o feitiço de nível 5, Noite Congelada. A neve negra apareceu da fusão da água e da magia das trevas, sufocando as chamas e supostamente contrariando a escuridão e o calor que animavam os demônios de origem. Infelizmente, suas armaduras também eram brancas, mas não por causa do gelo. O feitiço congelou as partes prateadas do metal, mas foi repelido sempre que atingiu as listras. A luz das chamas refletiu na armadura impossível, produzindo um vislumbre dourado. Mármore branco com veios dourados. Stargazer disse surpreso. Claro, é duro e resistente à magia, mas não pode ser usado para forjar armas, muito menos misturá-lo com metais. É impossível. É o que você diz. Valia estava de volta, desta vez seu equipamento adamante era totalmente revestido em mármore branco com veios dourados, resistindo tanto ao fio de Davros quanto ao poder dos feitiços. Como eu disse, meu mestre é pior que o Grifão Dourado, lembra?
As marés negras vindas dos tocos estavam ficando brancas. Cada demônio se tornava mais difícil de banir a cada segundo que passava e o tempo antes de seu retorno diminuía conforme o colosso avançava em direção ao centro do geyser de mana. Quando a criatura estava acima do solo abaixo do qual a torre estava escondida, a ligação entre o artefato e seus mestres não poderia mais ser prejudicada pela matriz campo de distorção. Outro pilar de luz dourada emergiu do chão e alcançou o céu. Pela segunda vez no único dia, o solo tremeu e as nuvens giraram em torno da coluna de energia gerada pelo híbrido. Gavinhas negras de escuridão emergiram dos membros amputados ainda caídos no chão onde o sol furioso os havia carregado, enquanto gavinhas brancas com veios dourados irromperam dos antebraços do colosso, alcançando umas às outras. Está curando. O exército de Vindfeu finalmente estava inteiro novamente e a cimitarra amaldiçoada gritou o seu aviso. Ele ordenou que seu fantoche de carne engolisse nutrientes sem parar em preparação para a batalha. Devemos matar Veren antes que ele se recupere completamente. Venha até mim. Stargazer e Knightfall não tiveram problemas em lidar com centenas de demônios das trevas. Eles haviam atravessado as fileiras dos demônios como uma foice derrubando trigo maduro, sem nunca retardar seu avanço. Agora, no entanto, eles estavam lidando com milhares de demônios de origem que não apenas continuavam voltando, mas também cujo equipamento os tornava mais difíceis de matar a cada segundo e que também detonariam quando fossem mortalmente feridos. Os legados vivos não deram nenhum passo em frente desde que o Colosso libertou seu exército de sombras flamejantes. As três armas amaldiçoadas foram lentamente empurradas para trás, a distância com o inimigo só aumentava. Stargazer e Knightfall se desvencilharam o mais rápido que puderam, ao mesmo tempo que sofreram um mínimo de dano possível, mas isso foi difícil contra um inimigo que não tinha medo da morte. O poder dos demônios foi alimentado pelo geyser que por sua vez alimentou o híbrido formado por Lich e Solos. O fluxo constante de energia mundial deu substância aos demônios, enquanto uma centelha de força vital acendeu o mana com o qual as almas estavam imbuídas nas chamas de origem. Normalmente, liberar tanta força vital teria efeitos catastróficos na essência quebrada de Lich, mas esse não era mais o caso. Sempre que ele se fundia com Solos, suas forças vitais também se fundiriam. Suas respectivas rachaduras seriam transferidas para o híbrido, mas a diretriz primária da torre mais do que compensou isso. A primeira e mais importante ordem de Menadion era preservar sua filha e curar qualquer ferimento que Solos pudesse ter sofrido, não importando a forma que ela assumisse. Agora que Solos e Lich eram um, a torre estava consertando sua força vital combinada. O poder do geyser de mana fluía através deles, tapando as rachaduras em sua essência para evitar que se derramasse e lentamente costurando suas bordas. Foi o que Davi percebeu durante sua luta contra o híbrido no laboratório subterrâneo de Odi. Foi a razão pela qual não importa quantos feitiços poderosos o Colosso conjurou, eles continuaram ficando mais fortes com o tempo. Ao tapar as rachaduras na força vital de Lich, a torre permitiu que ele realmente desse tudo de si sem o risco de causar mais danos a si mesmo. Desde que salvou o protetor, Lich sempre se conteve instintivamente para proteger sua força vital danificada. Agora, porém, ele poderia finalmente empregar todo o seu poder, o verdadeiro poder de sua forma Tiamat. No entanto, esse foi apenas o primeiro passo do poder cada vez maior do híbrido. Após a fusão, seus núcleos de mana ficaram perfeitamente harmonizados. O núcleo de Lich atingiu o violeta brilhante graças à sinergia com Solos e obteve uma força vital capaz de aproveitar essa força. Inundado pelo súbito influxo de nutrição, Solos recuperou-se até o azul brilhante. Isso deu a ela mais poder, concedendo-lhe a capacidade de alimentar todos os feitiços de Lich e aumentá-los com sua própria mana. Além disso, significou que a torre recuperou mais andares. Aquela parte da energia que não era mais necessária ao seu sistema de suporte de vida poderia agora ser empregada para restaurar o núcleo da torre. O corpo do híbrido continha 3 núcleos cujo poder era compartilhado e amplificado em um loop infinito.
A nova força de Lilith curou os solos mais rapidamente, o que por sua vez restaurou a torre mais rapidamente. Antes de eclodirem, as gavinhas pretas e brancas se encontraram, recolocando os braços decepados nos turcos. A cada andar reparado o artefato também recuperou uma parte de seu núcleo de poder e se tornou capaz de processar mais energia mundial. Energia mundial que fortaleceria ainda mais Lilith, reiniciando o ciclo. Os 3 legados vivos se reuniram perto o suficiente do geyser de mana para se alimentarem de sua energia, mas longe o suficiente para escapar da horda de demônios de origem pelo tempo necessário para lançar a aniquilação de Silverwing. Havia uma razão para aqueles 3 terem sido escolhidos para a missão. Eles não apenas eram capazes de combater todos os tipos de feitiços e habilidades de linhagem, mas também podiam usar os feitiços anti-guardião de Silverwing com todo o seu poder. Cada um deles tinha seu próprio núcleo de poder, mais o núcleo de mana de um desperto violeta brilhante, tornando-os mais poderosos que 6 anciãos do Conselho. Além disso, entre a habilidade da madeira Yggdrasil de armazenar e combinar feitiços e os olhos malignos sugando a energia do mundo para alimentá-los, o cajado tinha o equivalente a um núcleo de mana extra próprio. Esta vitória deixa um gosto ruim na minha boca. Vindfeu suspirou. Eu nunca tive que usar a aniquilação para matar uma mera besta divina. Cale a boca e concentre-se. Knightfall disse. Até que essa coisa esteja de pé, não vou contar minhas galinhas antes de chocarem. As gavinhas pretas e brancas se encontraram, recolocando os braços decepados nos turcos. Chamas negras cauterizaram as bordas das feridas enquanto o que pareciam crostas brancas com veios dourados se formavam ao redor dos antebraços. Não surgiriam mais demônios de origem, mas isso não era uma boa notícia. Milhares de sombras flamejantes vestidas de branco e dourado enxameavam os objetos amaldiçoados de todas as direções. Agora, antes que seja tarde demais. Ao sinal das Targazer, eles pararam de amplificar a aniquilação e atiraram na cabeça do colosso. Eu não sei nem me importo como Veren pode invocar tantos demônios ou de onde vem seu equipamento. Se ele morrer, eles morrem e qualquer que seja o seu segredo fará parte do nosso prêmio. Continua no próximo vídeo.